Rocha, Angelina. Bom dia, feliz sábado, irmãos. Lindo sábado para todos. Quem pode vir para a central, quem não pode, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos buscá-lo em primeiro lugar, vamos descansar nele, confiar em suas promessas, né? Então hoje nós vamos começar a quinta semana. Eu gosto sempre de mostrar a nossa lição maravilhosa, lições de fé no livro de Josué. Eu amei, né? Porque é uma rima, aí são dois versos que rimam, lições de fé no livro de Josué. E a quinta semana começa hoje, né? Continua falando que Deus luta por vocês. Continua enfocando de que Deus é um guerreiro, Deus é que lutava pelo povo de Israel e é Deus que luta por nós, é Deus que vence todas as batalhas, até porque Jesus venceu o grande conflito na cruz do Calvário por cada um de nós, amém? E o apóstolo Paulo nos garante que em Cristo somos mais que vencedores. Mais especificamente na situação ali das guerras do Antigo Testamento, que começam ali no livro de Josué, a gente vai se aprofundar mais essa semana. E aqui a imagem, né? Como sempre, o final de uma batalha, né? O final de uma batalha, as armas depostas aqui, espadas caídas ao chão, escudos, né? Corpos mortos aqui e alguém vivo, que é o vencedor aqui da batalha, agradecendo a Deus pela vitória, né? Agradecendo a Deus pela vitória. E lá em cima, essa nuvem mostrando o cordeiro e o leão. Achei lindo, maravilhoso. Alguém tinha percebido que a nuvem lá no céu tem o desenho do cordeiro e do leão. Então, Jesus vence como o leão da tribo de Judá e Jesus vence como cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus é vencedor em todas as batalhas. Então, se nós estivermos conectados a Ele, obedientes a Ele, dispostos a obedecer sua voz e sua orientação, nós sempre sairemos vencedores em nossas batalhas diárias. E o verso para memorizar é Josué 10:42, que nessa tradução da Ara, né, diz assim: e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Amém? Deus de Israel pelejava por Israel. Não era Josué e o povo. O povo tinha sido escravo, não sabia nem lutar. E uma coisa que eu achei interessante, hoje no Reavivado, já tinha lido para estudar a lição, mas agora no Reavivado, a lição está sendo como assim, fazendo um desmatamento, né? E atrás vai o Reavivados, Arão da Terra, né? Então, Josué 5, que nós estudamos hoje no Reavivados, fala que Deus mandou Josué fazer facas de pedra para circuncidar os israelitas. Então veja como era rústico, né, a questão dos armamentos, né? Mas também eu penso que era de pedra para não inflamar, né? Porque sendo de ferro, certamente as armas de ferro inflamaria mais, né? E a de pedra talvez não inflame tanto, né? Acredito que por isso, para não inflamar, porque ele estaria circuncidando homens adultos, né? E isso inflamaria mais ainda. Então, vamos lá. O livro de Josué contém cenas que podem parecer perturbadoras. Algumas pessoas questionam o conceito de uma guerra divina ou santa. Como Deus, que é um Deus de paz, é um Deus de ordem, é um Deus que ama a tranquilidade, a paz e o sossego, né? Como Ele também é um Deus de guerra, como Deus ordenou que o seu povo guerreasse, pegasse em armas e matasse, destruísse a todos. Então, essas guerras divinas ou santas, segundo o qual um grupo de pessoas recebeu de Deus a ordem
para destruir outro grupo de pessoas. Então, nós vemos aí nos podcasts da vida, nos recortes que nós assistimos, que os céticos, né, eles sempre questionam isso. Como é que Deus manda um grupo de pessoas entrar numa cidade e matar todo mundo, inclusive mulheres e crianças, né? Então, a questão da guerra divina no Antigo Testamento é sempre desafiadora. Você tem que ter fé e tem que estudar aprofundadamente para entender isso. Por que Deus mandava? Que tipo de pessoas eram aquelas? Quanto tempo Deus tinha dado a elas de paciência, de misericórdia? Fazendo com que os seus servos, Abraão, Isaque e Jacó, e seus descendentes peregrinassem por aquela terra, dando testemunho de que eram servos do Deus eterno e eram muito abençoados. Eram homens riquíssimos, homens pacíficos, homens abençoados, porque eram homens que obedeciam a Deus. E por onde eles passavam, construíam altares, e ali ficava o testemunho de que deveriam adorar um Deus que não era representado por nenhuma imagem, nem postes, nem imagens, nem de ouro, nem de prata, nem de madeira, nem de pedra, nem de nada. E as pessoas ali ao redor viam essa adoração verdadeira, sacrificando um cordeirinho sobre pedras não lavradas e adorando um Deus invisível que está no céu. Invisível, mas não ausente, porque estava presente em cada uma das vitórias, em cada uma. Veja aquela guerra que Abraão fez contra aqueles 4 reis. Abraão, com seus 318 rapazes, escravos que tinham nascido ali na sua casa, trabalhavam para ele, tinham nascido ali de servas de Abraão, e Abraão botou para correr 4 reis para salvar ali Ló e sua família, né? Isso é um outro contexto, mas Ló não se ligou, né? E Ló continuou lá. Então Deus sempre é quem trava as guerras, é quem vai na frente, é quem dá a vitória. Continua sendo Deus. Então, a questão da guerra divina no Antigo Testamento é desafiadora. Deus é descrito no Antigo Testamento como o Senhor soberano do universo. Portanto, tudo que acontece deve, de alguma forma, estar relacionado à sua vontade direta ou indireta. Vejamos o caso de Jó. Quando aconteceram todas aquelas catástrofes sobre Jó, sobre seus servos, seus bens e até seus filhos, onde aquele vento demoníaco, né, guiado pelo inimigo de Deus, derrubou a casa sobre seus filhos. E eu sei que vocês estão fazendo um link aí com coisas que estão acontecendo aqui. E a mulher de Jó se revoltou e tudo. E Deus disse: receberíamos o bem de Deus e também não receberíamos o mal? Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó não tinha ideia de que existia uma guerra, um conflito, um inimigo que lutava para destruir a sua vida, destruir a sua fé principalmente. No Antigo Testamento as pessoas não faziam tanta ideia do inimigo. Eles achavam que tudo vinha de Deus. Então, diante disso, é inevitável perguntar: como Deus poderia permitir essas coisas? Como Deus poderia permitir tudo isso, essas guerras, a destruição em massa? Na semana passada, nós vimos que o próprio Deus está envolvido em um grande conflito, que é muito maior do que qualquer guerra ou batalha travada na história humana. Uma batalha que permeia todos os aspectos de nossa vida. E nós vemos isso claramente naquelas passagens de Ezequiel, de Isaías, né? Ezequiel 28, Isaías 14 e Apocalipse 12, de 7 a 9. Né? Houve guerra, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Sim, foi precipitado para a terra, e com ele os seus anjos. Não teve mais lugar para eles no céu. Então, todas as guerras do mundo são um desdobramento da grande guerra entre o mal e o bem,
que começou lá no céu. Vimos também que os eventos da história bíblica e secular podem ser compreendidos plenamente apenas à luz desse conflito. Então, Satanás está fazendo de tudo para destruir pessoas, né? Para destruir pessoas. Nessa semana, irmãos, nós continuaremos a explorar a complexidade das guerras ordenadas por Deus, bem como as limitações e condições da guerra divina, a visão da paz eterna oferecida pelos profetas do Antigo Testamento e a relevância espiritual dessas guerras. Então vamos nos aprofundar no assunto das guerras do Antigo Testamento. Oremos. Grandioso Deus, Pai eterno, Senhor dos exércitos, divindade maior de todo o universo. O Senhor, eu sempre gosto de lembrar que o Senhor sustenta os mundos pelo poder da Tua palavra. Mundos que o Senhor criou e que nós vamos conhecer na eternidade. O Senhor é o dono do tempo, é o Senhor do tempo. O Senhor é o soberano, Rei do universo. Que o Teu nome seja louvado. Nós queremos, Senhor, a cada dia nos assentar aos Teus pés e aprender de Ti, porque és manso e humilde de coração para aqueles que Te obedecem. Nós queremos Te obedecer. Ensina-nos por Tua palavra. Abre as vias da nossa mente, Senhor, limitada pelo pecado. Vias que muitas vezes estão obstruídas com tanto lixo que nós absorvemos desse mundo. Limpa, Senhor, abre, escancara as portas do nosso ser, para que a luz do Teu entendimento e da Tua palavra habite em nós, para que nós possamos acolher a verdade no nosso coração, que nós possamos ter palavras sábias para tirar as dúvidas das pessoas. Ensina-nos, Senhor, através do livro de Josué. E agora nós pedimos uma bênção especial sobre o servo ou serva que vai abrir para nós esse novo livro, Ouse Pedir Mais. Que esse livro seja como os outros dois foram, uma grande bênção em nossa vida. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.